pra cá, né? Agora eu estou mais confortável assim. Brasil. Brasil, olha lá. Posso? Vamos lá. 3, 2, 1. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Gente, eu confesso até que eu tava sentindo falta desse bate-papo, essa conversa que a gente tem. A gente tava aqui nos bastidores, antes de começar, sempre tem uma conversa prévia, né? Eu tava sentindo falta, a gente falar um pouco mais sobre o mercado aqui de Roraima, sobre o setor empresarial, esse bate-papo legal e, claro, conhecer mais sobre as novidades da Junta Comercial do Estado de Roraima. Estamos aqui em mais um. Na verdade, esse é o último, gente. É o último episódio da primeira temporada do nosso JuntaCast, que é o podcast da Junta Comercial do Estado de Roraima. Aqui do meu lado, de volta com a gente, o Edson Freitas, ele que é diretor de registro mercantil, está de volta em mais esse episódio para dividir mais conhecimento, trazer mais informação, e estava aqui todo acelerado nesses bastidores. Seja muito bem-vindo, Edson. Obrigado. E a gente que agradece, né, o convite e tudo. Acho que é importante, né? A gente divulgar todos os serviços e novidades da Junta, né, Com Edson? certeza. Eu ia apresentar o Anderson, mas eu vou deixar o Edson apresentar o Anderson, porque ele estava falando aqui quem é o Anderson Oliveira. Ele é coordenador de informática. Os dois estão representando a Junta Comercial. Quem é o Anderson? Por favor, Edson. Olha, o Anderson é uma máquina de trabalho. É um professor, é uma pessoa que tem trazido muitos ensinamentos para a gente e tem nos ajudado muito a avançar nesse processo que envolve muita tecnologia, muita inovação, muita a questão na área de computação. Anderson está aqui com a gente, Anderson Oliveira, coordenador de informática da Junta. Anderson, seja muito bem-vindo, é a primeira vez que ele participa aqui com a gente para trazer essas novidades aí dessa área da tecnologia e da informática, né, Anderson? É um prazer, Camila, né? Tá aqui na honra. O Edson já me deixou sem graça aqui. Mas eu tô aqui para colaborar, né? Principalmente a parte técnica, das novidades, né? O que vinha acontecendo aí na parte de tecnologia, o que a Junta vem trazendo. Eu tô aqui para explicar um pouquinho mais sobre isso. Muita novidade, muita coisa legal para vocês saberem tudo. E a nossa convidada, a gente tem aqui Edson e Anderson, os dois da Junta Comercial, para trazer essas informações, essas novidades, enfim. E a Elissandra, que está aqui comigo, a Elissandra Costa. Agora eu vou falar que é um nome grande, viu? Peraí, Elissandra Costa, gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae Roraima. Seja muito bem-vinda, Elissandra. Obrigada, Camila. Obrigada ao público, né, que vai nos acompanhar, que nos acompanha, que acompanha todos vocês. Agradecer ao Edson também, que é um convite. Me sinto convidada também, né? Especial pela Junta, com o Hanson. Feliz por estar aqui, mas esse nome ele é uma tradução de um objetivo que o Sebrae Roraima ele entrega para o ambiente de negócio, que é fazer conversas, né, articulações para melhorar o ambiente de negócio, ou por meio de políticas públicas ou ações que façam lá na ponta, onde o negócio está surgindo, onde está surgindo a ideia, o sonho, que ela possa acontecer e garantir que esse sonho ele tenha a sustentabilidade. Então, traduzindo esse nome bem grande, é um nome que a gente soma esforços numa rede de governança, seja no município, no estado ou no governo federal. Agora a gente estava conversando aqui, sempre rola a conversa de bastidores, não tem como. Eu perguntei, Elissandra, quanto tempo de Sebrae? São 18 anos, né, Elissandra? É muito tempo. É por isso também o nome é grande, mas o tempo também é grande de casa, né? São 18 anos aproveitando uma oportunidade, também contribuindo. Eu sempre falo que quando essa história ela virar o capítulo, eu tenho muita satisfação de dizer do aprendizado, mas também da contribuição que nós técnicos conseguimos fazer em todas as áreas em que atuamos. Agora, olha só, para você que está acompanhando, a gente está nesse 4º episódio do JuntaCast, o podcast da Junta. A gente já falou sobre novidades, a gente já trouxe case de sucesso de empreendedoras, já trouxemos o Edson aqui também, enfim, trouxemos muitas informações. Dessa vez a gente convidou tanto o Edson quanto o Anderson e também a Elissandra para falar um pouco, não só
dos serviços da Junta, mas para a gente conhecer um pouco mais do setor empresarial aqui de Roraima, para a gente conhecer um pouco mais do empreendedorismo, o que a gente pode, o que a gente deve fazer, como incentivar, conhecer um pouco mais, né, de como está a realidade em 2025, né, no nosso estado. E a Elissandra está aqui para contribuir com as informações do Sebrae também. Então, a Junta Comercial e o Sebrae, eles têm uma parceria que dá muito certo. E eles vão explicar aqui pra gente por que essa parceria dá certo e como você que está pensando em abrir um negócio, para você que já é empreendedor, como você pode aproveitar dessa parceria. Quero saber quem pode começar falando dessa parceria estratégica entre Junta Comercial e Sebrae Roraima. Eu posso, sim, pela experiência até como empresário, essa parceria com o Sebrae, junto com a Junta de mão dada, o Sebrae ele é uma instituição importante, que é o serviço de apoio à micro e pequena empresa. Então o Sebrae ele tem esse tato com o empreendedor e não só com quem está empreendendo, mas com quem quer empreender. E ele vê a dificuldade e a dor dessa pessoa. E a gente caminhando junto, essas dores a gente transforma em soluções que venham simplificar e desburocratizar esse ambiente de negócio para eles. Não só na junta, mas também nos órgãos de licenciamento, como é nas prefeituras, que tem lá os agentes de desenvolvimento, lá que o Sebrae tem um trabalho fantástico nisso, nos municípios, em todos os municípios do estado, mas também nos outros órgãos de licenciamento, né, que é bombeiro, meio ambiente, tudo. Então, esse trabalho é muito importante e dentro desse convênio, que envolve 1/3 das juntas do Brasil, que nós fazemos parte, Roraima, Sebrae, ele tem uma contrapartida importante financeira, a qual de fomentar ali, de ajudar mesmo a simplificar esse ambiente. Então essas 9 juntas vêm trabalhando e vêm se destacando no Brasil. Então o Sebrae, sem o Sebrae isso não seria possível. Como o Edson falou, né, mais que uma parceria, eu acho que é uma necessidade mesmo, é algo de se trabalhar em rede. Eu sempre costumo falar a questão de você passar o bastão. Então, desde o momento da abertura da empresa, nós temos aquele cliente, ele tem várias etapas, então de toda forma vai passar pela junta, como o Edson falou, a gente tem o relacionamento com o Corpo de Bombeiros, com a Receita, com os contadores, então faz parte desse processo. Eu digo que essa parceria ela é necessária. E agradecendo aqui o Edson esse pontuamento bem amplo e dizer que sim, o Sebrae está em apoio, ele faz o apoio, ele fortalece essa atuação estratégica de governança para simplificar, para facilitar, para que essa pessoa não tenha só a necessidade, mas ela possa tirar o sonho dela, ela possa concretizar o sonho dela, o desejo, apesar de que a gente sabe que muitos dos negócios eles abrem, principalmente aqui para a nossa região, muito por necessidade. Mas aí a gente entra com o apoio do Sebrae para que esse negócio fique de uma forma tão estruturada que isso possa ter uma continuidade, isso possa ser uma contribuição de desenvolvimento mesmo da localidade, da região, do estado. Então o papel do Sebrae é isso mesmo, é que a gente, aonde a etapa do parceiro conclui, a gente inicie e possa garantir principalmente a continuidade desse sonho, esse negócio seja sustentável. Até para a gente entender um pouco mais, eu acho que é interessante a gente falar o que é o Sebrae, como que o Sebrae atua, não só falando de Roraima, mas o Sebrae está presente no Brasil inteiro, né? Então, como é a atuação do Sebrae? Explica pra gente, Elissandra. Então, o apoio que o Edson colocou aqui, apoio ao desenvolvimento dos pequenos negócios. Negócios, eles não acontecem somente após a abertura. Como eu falei, essa unidade a que eu represento, a gente também trabalha a parte da política pública. Então, nós trabalhamos legislação, capacitação, tecnologias, fornecemos tecnologias, plataformas, profissionais capacitados melhores do mercado, né? Nós estimulamos muito essa questão de novos profissionais, novas formações de profissionais, principalmente procuramos sempre contratar essas pessoas que são da terra, que fazem a contribuição. Então, a atuação do Sebrae, ela vai em todo o processo, para dentro da empresa e para fora. Quando a gente fala para fora, ele citou lei geral, ele citou lei de liberdade. Nós trabalhamos esse ambiente setorial, né? Nós temos projetos que eles iniciam pela densidade de um setor que ele é maior destaque na região, então a gente consegue trabalhar tanto para dentro da porta para dentro do negócio, mas também da porta para fora.
Agora é muito importante a gente falar que a atuação junta, a Sebrae, está muito envolvida com a questão da tecnologia. A gente está avançando muito com o passar dos dias, do tempo, dos anos. Hoje está tudo muito mais moderno. Hoje todo mundo tem um celular ali praticamente. Conexão com a internet está muito mais facilitada do que anos e anos atrás. E a junta, o Sebrae também, com toda certeza, vem tentando facilitar cada vez mais para o pequeno empresário, para quem está começando, para quem pensa em começar. E o Anderson, ele vai entrar com a gente, com a gente nessa conversa justamente falando sobre isso. Em episódios anteriores, que você com certeza viu aí, o Vicente falou, a Larissa falou muito do Tá Na Mão, que é um projeto aí que a Junta trouxe. E boa parte da construção desse projeto Tá Na Mão foi o Anderson, que está aqui para explicar um pouco mais do Tá Na Mão. E até para quem ainda não conhece, não viu, perdeu esse episódio, esse trechinho ali, o que é esse aplicativo, não, né? O que é essa ferramenta? Porque o aplicativo já existe, né, Anderson? Mas é mais um facilitador, né? Exatamente. O Tá Na Mão ele foi lançado no início do ano, né, que ele é utilizado para abertura de empresas pelo WhatsApp, né? Então, com o Tá Na Mão a gente consegue abrir uma empresa em até 10 minutos. É possível fazer isso, né? E inclusive agora nós tivemos uma reunião agora em maio, nesse mês, lá em Brasília, onde nós levamos sugestões de melhorias, né? E o Tá Na Mão já vai receber, ele não é somente uma realidade, ele já vai melhorar, né? Além de abrir empresas pelo WhatsApp, o Tá Na Mão agora ele vai fazer outros serviços, né? Como o contador ele pode ali solicitar suas certidões, a simplificada e a de inteiro TU. Então isso já é uma atualização nova. Então através do WhatsApp, que agora onde é feito agora pela plataforma, né? Agora ele vai conseguir também fazer pelo WhatsApp, né? E não é só o Tá Na Mão, né? A gente trabalha aí diversos, também não é o Hanson, né? Tem toda uma equipe, são 9 juntas comerciais. Toda a parte de TI dessas 9 juntas, elas se reúnem em grupos de trabalho onde eles vão sugerir melhorias, né? Obviamente recebendo os feedbacks dos nossos clientes, que são os contadores basicamente, né? Então eles dizem, pode melhorar isso aqui pode ser melhor. Então a gente recebe esses feedbacks, a gente se reúne 2 vezes no ano, né? Onde a gente trata esses feedbacks, né? E vê o que a gente pode fazer. Obviamente tudo seguindo ali a legalidade, né? A questão jurídica, as normas, né? E a parte de tecnologia também. Então tudo isso é estudado e é votado, e aí vão saindo as atualizações e obviamente as melhorias, né? Simplificando e desburocratizando pro usuário final. Gente, né? Agora é muito legal a gente falar sobre isso, porque o Edson tá aqui, ele vai poder falar isso com mais propriedade, que já é empreendedor, já, enfim, há muito tempo. Antigamente não existia nada disso, né? Você imagina a burocracia antigamente, você tinha que ir no cartório, tinha que emitir não sei o quê, era tudo muito mais difícil. Hoje ali na palma da mão, você pega o celular, você consegue fazer, você consegue entrar em contato com o Sebrae também, você consegue abrir ali o aplicativo Tá Na Mão. Então, comparado a antigamente, alguns anos atrás, hoje está tudo muito mais fácil, muito mais ágil, né, Edson? Com certeza. Assim, a gente ainda tem muita coisa para avançar, porque mesmo que tenha essa ferramenta, porque é um gargalo ainda solicitar certidão, mesmo que seja um processo simplificado no nosso portal de serviço, que como o Hans colocou aqui, o Tá Na Mão é uma empresa fácil que está lá no portal. A gente parametrizou ele para ficar de forma oficial no WhatsApp. Então você começa e termina lá no WhatsApp. Então, de forma oficial, lógico que vai passar por assinatura login no Gov ou com certificado digital e tudo. Mas essas ferramentas de o usuário às vezes precisa de uma certidão ali, participar de uma licitação e tudo, e aí às vezes ele acha que aquilo vai demorar, e às vezes procura a junta. Então a gente democratizar essa solicitação de certidão no WhatsApp, eu acho que vai ser um segundo momento muito bom. Essa reunião que o Vicente colocou, que acontece 2 vezes ano, a gente vem tentando aumentar essas reuniões do grupo de trabalho. Essa que vai acontecer aqui em Roraima mês que vem vai ser uma diferente dessas reuniões técnicas, porque ela vai envolver imersão dentro da junta, inclusive que vai virar boas práticas, né, para que isso se replique nas outras juntas, nessas reuniões, para a gente ver na prática esses avanços em cada junta do convênio. Então, foi uma ideia de Roraima que o convênio vai analisar após essa reunião aqui que vai acontecer
da FENAJU, que é dos presidentes de junta, e em paralelo a gente vai fazer essa imersão na junta junto com o corpo técnico das 9 juntas. Então isso faz com que a gente possa avançar mais. Estão usando inteligência artificial, IA, que o Edson estava falando Isso. agora? A inteligência artificial está sendo implementada e está sendo testada agora lá no Rio Grande do Sul, né, que é uma das juntas parceiras, né, e em breve ela vai estar presente aqui também na junta comercial. É como o Edson disse, né, ela não vai analisar os processos, né, ela vai sugerir ao cliente que está fazendo que, olha, há uma inconsistência aqui, você quer mandar assim mesmo? Então é algo assim. Quando também chegar para os nossos analistas, vão chegar com esses apontamentos, né? Olha, ele mandou isso aqui sem isso daqui. Aí isso vai agilizar bastante, né, o processo de análise, né? E dentre outras evolutivas que a gente vem trabalhando. São tantas as evolutivas, né, para melhorar o sistema, né, para deixar tudo mais fácil para o usuário, né, que a gente lista aqui apenas as mais, que a gente considera as mais importantes. Agora, Elisandra, a gente estava conversando mais um pouquinho antes aqui, falando sobre a Rede Sim também, que é outro sistema e outro facilitador que o Sebrae também faz parte, né? Que já é uma coisa mais a nível nacional, né? Sim. Na verdade, a Rede de Simplificação, ela nasce, né, com uma estratégia de governo federal, onde a gente está envolvido, onde a gente se encontra, os nossos caminhos são consolidados, junta comercial, Receita, Bombeiros. É uma estratégia de governo federal para que a gente possa, como foi dito, a gente cada vez mais, essas instituições, elas procurem a acessibilidade, a celeridade, né, e buscando essas tendências, principalmente para a tecnologia. Mas além de todo esse caminho, também ter impostos, ter a unificação de impostos, para que esses clientes eles possam ter a oportunidade, né, de poder formalizar o seu negócio e ter um tratamento diferenciado para tanto de impostos, de processos e tudo mais. Agora, Elisandra, você falou uma palavra que eu gosto muito e que a gente está vendo cada vez mais, que é a tendência. A tendência hoje aqui em Roraima, a gente está vendo que muitas empresas estão surgindo, né? O nosso estado ele está crescendo, não sei se numa velocidade, enfim, mas a gente está vendo que está crescendo bastante e tem novas empresas, muitas empresas de fora também. O que a gente pode falar desse crescimento do nosso estado nesse quesito do empreendedorismo, do setor empresarial? A gente consegue observar essa evolução, esse aumento? Qual é a tendência hoje do nosso mercado? O que o Sebrae analisa? Então, a gente consegue identificar que é propício. O próprio trabalho que o governo do estado ele realiza, né, como ele falou a questão da segurança jurídica, há esse incremento, muitas ações focadas para que seja atraente para novos investidores. É uma tendência que a gente fala, a abertura de empresas, por quê? Porque se encontra a facilidade, se encontra o canal, se encontra a possibilidade. Por exemplo, o estado de Roraima, ele é identificado como um dos estados que ele tem mais oportunidade de empregos, de abertura de empresas. A gente tem os nossos setores, os segmentos, o agro é muito forte, o serviço é muito forte, comércio também. Então, assim, a gente tem um ambiente que ele fica ali estando trazendo essa segurança, trazendo essas oportunidades. A gente consegue ter esse trabalho mais estruturado, mas, como eu digo, é sempre importante que essas esferas elas se conversem, federal, estadual, municipal, e aí esse trabalho que o Sebrae tem com a unidade política pública é um trabalho que a gente desenvolve com todos os prefeitos. Quando a gente fala com a liderança do município, é sempre trazendo esse olhar de desenvolvimento, esse olhar de rede, para que a gente possa ter uma sala do empreendedor, como foi dito pelo Edson no início, onde ela esteja preparada para que esse cliente não precise se deslocar, esse cliente tenha informação suficiente para que aquelas pessoas, principalmente, que é uma realidade também muito forte dos municípios, que estão inscritas em cadastros únicos, que ela não fique só naquela possibilidade da assistência de cadastro único, mas que ela saiba que hoje a própria legislação facilita que ela possa formalizar, não perdendo o benefício. Então, é esse trabalho que a gente desenvolve que eu acredito que seja atrativo. Gente, tem uma coisa muito legal
que talvez nem todo mundo saiba, então ainda tem essa possibilidade, né? A gente tem esse projeto da Junta Itinerante, né, de ir para os municípios, de levar informação. A ideia do podcast, do JuntaCast, é justamente levar ainda mais informação, ainda mais conhecimento de uma forma leve, dinâmica, que a gente vai batendo papo aqui. Então ainda tem essa possibilidade, né? Uma pessoa que está lá no interior, que tem medo de empreender, que ainda não entrou em contato com Tá na Mão para formalizar a sua empresa, ainda não procurou o Sebrae, e está ali recebendo aquele benefício do governo federal, então ela pode começar uma empresa, começar um negócio sem perder esse benefício. É isso que a gente leva, essa informação, quando ela, de uma forma mais simplificada, né? As salas do empreendedor, elas pertencem às prefeituras, elas vieram com o benefício da lei geral, então todas as prefeituras, elas têm esse canal direto com o empreendedorismo, para que a gente possa trabalhar a lei geral, que é a diferenciação do tratamento das micro e pequenas empresas, tanto para fazer compras públicas, para formalizar, para ter a questão da inclusão, onde a gente trabalha muito esse cliente do CRAS. Você falou, além desses pontos físicos, nós também fazemos os itinerantes, como a Junta faz, inclusive vai sair muitas parcerias de itinerante. Como foi colocada a Rede Sim, ela tem uma lei que rege isso, que é para simplificar, que é para desburocratizar, que é para integrar em ambiente único, para que o empresário, o empreendedor, num único ambiente, ele possa registrar sua empresa, licenciar sua empresa e fazer tudo aquilo. Agora imagina, Camila, a políticas públicas do governo do estado, do governador Antônio Denário, que ele resolveu escolher para que no olhar dele e na visão dele, de que seria o caminho para o desenvolvimento do nosso estado. Então, ele optou por trilhar por isso, para fortalecer o setor privado, e hoje a gente vê esse resultado acontecendo, que era para acontecer há anos atrás. Então, desde o primeiro dia que ele assumiu o governo, que ele resolveu trilhar um caminho, então isso fez com que o nosso estado ele aflorasse o setor privado. E assim, investir no agronegócio e trazer esses investimentos, surgiram muitas empresas de serviço, um maior crescimento do Brasil, porque o agro, na ótica não gera tanto emprego, que gera muito emprego às vezes é o comércio, é o serviço, mas trouxe o desenvolvimento para o comércio e para o serviço, o maior crescimento do Brasil. E detalhe, no último relatório, nos relatórios do Banco Mundial, Roraima, eles lidera o melhor estado para se empreender, de ambiente de negócio. Agora imagina a loucura que a gente está passando na junta comercial, de demanda que aumentou, de tudo, de empresa, de serviço e tudo. Então, a gente teve que implementar muitas coisas, porque fiz agora 3 anos, dia 17 de maio, a loucura que é. Agora imagina com a alta demanda que tem a junta, se a gente não tivesse essas ferramentas. Então acompanhar a gestão do governador Antônio Denário com esse pico de crescimento que trouxe de empresas não só de serviço, de indústria, do agro. Hoje nós temos cadastrado armazém geral. Nós não tínhamos aqui. Esse ano e ano passado demandou. Então o agro ele faz explodir isso. Então as pessoas achavam que isso não aconteceria. E o governador acreditou que esse era o caminho, que a gente também, que é do setor privado, acredita, porque gera essas demandas, gera consumo, gera mais serviço, muita empresa de tecnologia vindo. Então isso fez com que o nosso estado, nesses últimos 6, 7 anos, pudesse explodir e crescer de 2019 para cá. A gente vê aí pelo crescimento das empresas. Resumindo, Roraima está indo na contramão do que está acontecendo no Brasil. Exatamente. Os outros estados estão amargando, estão ficando no vermelho, Roraima está no azul. Tá todo mundo acompanhando isso também, tá todo mundo ajudando, tem os facilitadores aqui, vocês estão acompanhando esse crescimento todo. É o fortalecimento da governança, da atuação do Paulo, que eu sempre falo, em rede, para que a gente possa se juntar e poder receber esse ambiente favorável. Gente, agora a gente está chegando na reta final, olha isso, a gente estava todo mundo ali no começo, chegando na reta final, o bate-papo vai fluindo, eu tinha um monte de pergunta para fazer ainda e o tempo vai chegando ao fim. Eu queria pedir uma fala de cada um, curta, para a gente incentivar. Esse é o último episódio da primeira temporada do JuntaCast, mas para quem ainda tem alguma dúvida sobre empreender, por que entrar nessa área, eu queria uma fala de vocês de incentivo para aquela pessoa, até para essa pessoa também buscar um pouco mais de conhecimento, procurar o Sebrae, entrar em contato pelo Tá na Mão, procurar a junta.
porque é uma área que tem dado certo para milhares e milhares de pessoas, Roraima, Brasil, mundo afora, né? Elisandra, quer começar? Pode ser. Além dessa fala de incentivo, o que eu quero dizer é acreditar, né? Acreditar que existe um trabalho, que existe uma perspectiva, é onde a gente mora, é a nossa terra, é a nossa casa, é aqui mesmo que eu acho que a gente tem que fortalecer, tem que multiplicar, agradecer sempre aos parceiros, porque a gente faz a fala que ninguém faz nada sozinho, né? Então, se junte conosco, né? Nos procure, Sebrae e os demais parceiros. Anderson, quer fazer esse convite também? Uma fala aí de incentivo para quem está acompanhando. É claro, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade, tá? Aqui, eu gostaria também de convidar os empreendedores que desejam conhecer as novas tecnologias, novas ferramentas que a gente tem implementado, tá? Que acessem o nosso site, o site da Junta Comercial, tá? É o www.jusep.rr.gov.br. A gente vai colocar aí na tarde direitinho. Exatamente. E também todas as notícias, novidades a gente tem colocado também nas nossas redes sociais, no Instagram, né? Que é o @jusep.roraima. Né, tem também o contato do WhatsApp, que é o 98403-3215. Até aqui, ó, bem fácil, tá em todo lugar para você acompanhar. Ó. E o Tá Na Mão, né? O número do Tá Na Mão, para quem deseja aí fazer abertura de empresa via WhatsApp, né? Que é o 98405-8444. Tá bom? E para finalizar, quem for acessar lá o site da Junta Comercial, tá? Nós temos um chat, o nosso chat ele é diferenciado, tá? Porque é um chat híbrido, ele trata de informações, inclusive nesse momento ele passa por atualizações. Você vai ter lá uma série de informações, caso alguém tenha alguma dúvida, tudo automático. Via robô, você clica lá, um menuzinho muito intuitivo, clicou, ele vai respondendo ali. Se você não quiser falar com o robô, você também pode falar com um dos nossos atendentes, são os melhores atendentes que tem, tá? Eles estão lá prontos para resolver qualquer parada mesmo. O pessoal lá é chapa quente, né? No horário das 7h30 ao 1h30. O horário é de 7h30 até 1h30. Então, o atendimento é de 7h30 até 1h30 e as informações ficam lá 24 horas com o robozinho, que é o nosso Jutec. Tá aí, gente, muita coisa. E aí, Edson, complementa agora. Olha, esse evento, a Semana Meia, é importante, tá? A Junta tem um papel importante porque o MEI cresce também. Ninguém começa grande, às vezes começa com o MEI. E quando ele cresce, ele vem pra cá, bebê. Vem pra Junta que a gente faz você ficar a maior empresa do estado de Roraima. O MEI, quando vem pra Junta, ele arrebenta. Presta atenção nessa propaganda. Olha aí, ó, vem pra Junta, que aqui a gente faz. E assim, esse papel importante que a gente está fazendo agora, inclusive, que o Sebrae já faz, mas às vezes não chega não chega na ponta, às vezes não chega no quem precisa. A gente também está desenvolvendo isso lá para ter um link. Quem está constituindo a empresa, ele clica lá e vai ter acesso a crédito, vai ter acesso a capacitação financeira no Sebrae, para o Sebrae acompanhar full time essas empresas que têm necessitando de capacitação financeira, de crédito, do microcrédito. O Sebrae tem um papel importante lá, de uma linha de crédito que tem com garantia. Inclusive, o do FAMP, a gente recebeu a notícia agora em Brasília que houve um aumento no valor da garantia, tudo. Então isso são coisas importantes para que a gente possa fomentar cada vez mais, não só o MEI, mas o microempresário, a empresa de pequeno porte, que precisando de um crédito para investir nessas tecnologias, tudo para poder superar aí o mercado, que o mercado, como diz assim, está para todos, né? E aquele que é mais rápido no gatilho, que dá o maior feedback para o cliente, é aquele que ganha o mercado. Aí, olha, a Roraima está crescendo, está desenvolvendo cada vez mais e tem muita gente competente trabalhando para que isso continue melhorando, continue avançando. Bom, chegamos nessa reta final, último episódio da primeira temporada. Se você quiser rever os outros, tá tudo aí no canal, tem nas redes sociais da Junta, acompanha, que tem muita coisa, muita novidade, muito convite, muita coisa para você acompanhar. Obrigada a todos vocês, em breve estaremos juntos novamente. Até a próxima. Tchau, tchau.